Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leituras da semana, tá? Que livro eu vou ler? Não sei ainda, mas pretendo ler muito essa semana, tá? Essa semana eu estou sozinha, sem marido, até quinta-feira. Então, meu plano é ler o possível segunda, terça, quarta e quinta, até a hora que ele chegue, tá? Então, assim, quero ler pelo menos uns 3 livros. Sonha, né? Sonha. E aí, pra começar esse vídeo, eu tenho um unboxing que eu nem vou fazer no vídeo de unboxing, porque acabou chegando e eu já gravei o vídeo, e aí eu nem vou deixar pro mês que vem. Mês que vem vai ter Bienal, acho que vou trazer coisas da Bienal, então pode ser que tenha conteúdo. Então vou abrir agora com vocês esses aqui e vamos abrir no vlog mesmo, tá? E não sei, acabei de ler um livro maravilhoso, 5 estrelas. Que coisa engraçada, né, gente? Esse mês, que é o mês que eu tava assim, ó, por aqui de leitura e tava com a cabeça terrível, vocês sabem, né? Foi um mês que eu li mais favoritos no ano. Eu li 3 livros favoritos. Como é que pode, né? Parece que as coisas não combinam. Recorde. Vou deixar assim pra me tirar uma foto. Temos o livro da Freida. Freida escreve... Não escreve tão bem, mas a gente gosta do mesmo jeito. O Acidente. Saiu um pela Arqueira, um pela Record. Todo mundo. O Acidente, tá? Vamos ver se esse da turma dos que eu vou gostar mais, eu vou gostar menos. Esse aqui também parece ser um pouco diferente do padrão, né? Esse é só o início do pesadelo. Deve ser mais no estilo de Até o Último de Nós, creio eu. Aí veio papeizinhos, que sempre vem, né? Porque esse aqui é um novo capítulo na evolução do papel. Não vai mais ter o papel da Pollen? Parece que vai mudar o papel da Record, isso é muito bom. Ó, será que é isso? Deve ser, né? Mulher grávida some após acidente em meio à nevasca. Ah, deve ser falando sobre o livro, né? Legal. Depois eu vou ver melhor. E aí a gente tem o quê? Uma caneca. Já veio uma caneca de parceiros, acho que é do mesmo tamanho essa aqui. Eu gostaria que ela fosse... Não, será que é do mesmo tamanho? Eu gostaria que essas canecas fossem maiores para eu poder tomar meu café da máquina, porque eu tomo um café que tem 120 ml. E essas aqui tem 50. E é mais para os expressos, eu não tenho essa de expresso. Eu não gosto de café forte, na verdade. Então acho que vai ser mais para decoração. É do mesmo tamanho que aquela. Freida me faz desconfiar de tudo, verdade, ó. E aqui o novo papel deles. Nossa, estão apostando bastante nisso, né? E aí, temos o universo dos livros. Esse mês eu não pedi nada, então não vai chegar nada. Esse é o pacote de maio, eu acho. E aí, só se eles derem alguma coisa na Bienal, provavelmente vão dar, né? Mas aqui daí não tinha nenhum que me interessasse tanto, aí eu acabei não pegando para não ficar acumulando muito livro aqui, não. Que eu cheguei à conclusão que eu preciso ser mais consciente na hora de fazer os pedidos. Não posso pedir tudo que eu vejo, porque senão depois eu não dou conta e isso me faz muito mal. Vieram 3 livros, eu não lembrava de ter pedido 3 livros. Olha, esse aqui, para a coleção de Alice. Eu tenho uma coleçãozinha de Alice, eu não compro todas as edições, mas quando eu tenho oportunidade eu pego. Ai, que bonitinho, bem fininho. Ah, que lindo! Adorei, adorei. Tem que ler pro Enzo, com o Enzo. Mas ele não tá numa vibe leitura, né? Então, complica. Ai, que fofinho. Muito bonitinho, gostei. Tem vários clássicos, eu acho. É a Disney Vintage. Aí a gente tem Não Faz Meu Tipo, que é um romance de fazenda, eu acho. Tipo Yellowstone. Da autora best-seller do Yesterday, vem aí uma comédia romântica irresistível, com doses iguais de sensualidade e humor. A história de uma mãe solteira, já gosto mais, e de um rabugento professor de matemática enfrentando suas diferenças em um rancho. Olha! Veio o marcador. Vamos ver quantas páginas. 344. Ai, que cheiro de livro novo, que delícia. E esse aqui eu tô achando que eu não vou gostar, porque eu não gostei do outro. Eu abandonei o outro dessa série. Mas a gente tenta, né? Se não der, a gente abandona. Mas é sempre bom tentar. Esse aqui é o Príncipe dos Pesadelos. O outro era o Príncipe do Mar, que era do Eric, né? Da Pequena Sereia. Esse aqui é o Príncipe dos Pesadelos.
Domine a magia, derrote a malévola, não continue sonhando. São livros narrados pelos príncipes da Disney. E todos venham. Vou tentar ler. Se eu não curtir, abandono também. Mas parece tranquilo de ler. 318 páginas, tá? Então, são esses os livros que chegaram. Eu preciso escolher minha leitura. Eu não sei o que eu leio, gente. Vamos lá no meu carrinho ver, dar uma olhadinha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esses aqui pra ler, tá? O Histeria, a continuação, é o último. Esse aqui é uma continuação, também eu não li o outro. Esse aqui é a leitura coletiva do Catarse do mês que vem, então não vou ler tão cedo. Esse aqui eu já tô lendo, tá? Falando nisso, vamos falar sobre esse livro, então. Esse aqui, a Cara Hunter, vai estar na Bienal, mas não no dia que eu vou, tá? Então não adianta. O Alvorecer de Ônix é uma fantasia, dá pra eu ler também. Acho que posso ler esse aqui também, talvez. Ó, tem todos esses livros pra ler. Eu vou escolher um aqui, mas eu vou falar desse aqui, então. Eu preciso almoçar, tá? Eu peguei um pastel assado de frango no mercado e acho que vai ser esse meu almoço, café e pastel. Não vou fazer nada e aí tem sopa ali pra esquentar na geladeira, mas eu não quero comer sopa agora. Bruxa Rebelde, continuação de Caçador Sem Coração? Acho que é. Aqui a gente vai ver os dois protagonistas, Gideon e a... Qual é o nome dela mesmo? Rune. E um já sabe o que o outro é neste patamar, né? E aí eles vão... Ai, tem uma coisa grudada aqui. E aí eles vão ter que passar por outros momentos ali. Eles estão meio balançados a relação deles, né? Porque um não pode confiar no outro, eles não sabem muito bem como agir, ela tá prometido de casamento com outra pessoa, teve uma grande revelação de uma bruxa antiga ali, agora tem outra coisa acontecendo. Vamos ver o que dá pra contar aqui. E ele, ao mesmo tempo que ele tá apaixonado por ela, ele não pode se entregar muito, né? Então, bom que é uma duologia, então a gente já se encerra aqui. E ele tem que fazer escolhas. Ó, tem um blurb da Kabuki. Vamos ver o que ela falou. Bruxa Rebelde é uma tempestade de magia, traição e desejo proibido. Rune e Gideon se inflamam em um jogo em que o amor fere tão fundo quanto a lâmina de um inimigo. Kristen Scarelli nos conduz a um desfecho impiedoso. Então eu vou terminar e depois vamos ver se vai ser legal a conclusão. Olha como tá bonitinho. E essa aqui não é nada demais, é bem previsível, tá? Os dois livros são bem previsíveis, mas é gostosinho de ler. Uma fantasia que você não precisa pensar muito, sabe? Então, vou deixar pra cá. E agora eu vou desligar aqui, vou fazer minha comida. Vou tirar essa roupa. Roupa de sair, não vou ficar em casa com roupa de sair, né, galera? Não, mas eu só vou tirar essa roupa pra não sujar mesmo. E aí, quando eu tiver escolhido, eu conto pra vocês, tá? Eu vou fazer um chimarrão também. Vou sentar no meu sofá. Hoje eu deveria ir na academia, porque hoje tá um pouquinho mais quente. Essa semana tem previsão de neve, tá? Só pra vocês saberem. De quarta pra quinta, previsão de neve. Então, eu não vou botar o meu pezinho pra fora de casa. Mas quinta-feira tem que buscar o Enzo na aula, não tem jeito. Vou ter que botar meu pé pra fora. Mas na academia, já faz uma semana e meia, mais ou menos, que eu não vou. O que é uma semana? 2 semanas? 3 semanas? Inverno, a gente não deveria fazer academia, vocês não acham? Eu acho. Quem concorda comigo? Levante a mão. Inverno a gente fica hibernando, inverno a gente não faz academia, tá? E no verão é muito calor, daí a gente também não quer ir. Mas é isso, tá? Então eu vou parar de falar, porque senão eu fico conversando até amanhã e eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, bye. Era do vlog, eu tive uma ideia, tá? Pra esse vlog. Eu ia fazer um vlog normal, tá? Tanto que eu comecei a falar de Bruxa Rebelde e tudo, e escolher as leituras. Mas eu fui lá escolher minhas leituras e eu fiquei em dúvida em 4 livros. E aí eu pensei, por que que eu não faço aquele esquema que eu nunca fiz aqui de... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. De ler o primeiro capítulo de cada livro. Por que que eu não faço isso, não é mesmo? E aí eu decido qual livro eu vou levar adiante, ou quais livros. Talvez esse vlog eu leia 2 livros desses aqui, ou leia só um, ou não tenha gostado de nenhum começo, não sei o que vai ser. Primeiro a gente vai ler, depois a gente vai decidir, tá? Mas vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi, tá? Eu escolhi 2 fantasias, foi sem querer, tá? E 2 livros que não são. Eu peguei o Medusa, que é um livro que eu recebi no primeiro pacote que veio da parceria com a Trama, né? No pacote de boas-vindas veio esse Medusa, que é reconto, né? Provavelmente de
mitos gregos. Eu gosto bastante, eu gosto de ler esses livros de dia, porque eu gosto de pegar um post-it às vezes e ver os nomes que aparecem aqui, por exemplo, Zeus, quem é Zeus? Aí eu pego e escrevo, sabe? Eu gosto de aproveitar o livro físico, tá? Porém, a diagramação não tá das melhores, tá? E eu, assim, eu gosto muito desses livros, mas ao mesmo tempo eu fico pensando até que ponto é verdade, não sei se é verdade verdadeira mesmo, mas até que ponto tá na história, digamos, se a gente pesquisar, ou até que ponto o autor ou a autora tomou a liberdade de inventar coisas. Eu fico meio em dúvida em relação a isso. Então eu tenho essa questão com livros de mitologia, tá? Mas tenho curiosidade. Vilã ou heroína é esta história de Medusa, como você nunca imaginou. A gente sabe que ela é a que tem as cobrinhas, que sempre muito mal vista, mas ela sofreu na mão dos homens, né? Isso a gente sabe. Então, vamos ver quantas páginas são o primeiro capítulo. Deixa eu ver, tem agradecimentos, nota da autora, uma infância que morde, fere e acalma. Não sei se isso seria o primeiro capítulo, tá com cara de ser. Não é numerado os capítulos, pelo visto, tá? Então, e aí tem uma cobrinha que divide, assim, os parágrafos. Meu Deus, acho que é isso. 32 páginas, daí aqui começa outro título. Então, acho que eu tenho que ler até a página 32. Aí, também de fantasia, escolhi o Alvorecer de Ônix, que já vi pessoas lendo na gringa e gostando, tá? Então, não sei. Acabei pedindo pra editora, tomara que eu goste também. Despertar a luz que existe dentro de si pode ser a única saída. Vamos ver quantas páginas tem o primeiro capítulo. Tem mapa. Eu acabo nem dando bola pra mapa, tá? Tá, capítulo 1. Letra também não é das melhores, tá? Mas tudo bem. Ai, ai. Capítulo 1 vai até página 20. É bem curtinho, tá? Então, tranquilo. Não sei se a gente vai achar... Vai entender alguma coisa, né? Lendo só isso, mas tá bom. Aí eu escolhi o livro novo da Emily Henry, que eu recebi essa semana. E dizem que é o melhor dela. Muitas pessoas que já leram todos falam que é o melhor. Inclusive a Tami, eu acho, porque não foca tanto no romance. E eu gosto disso. Nossa, o capítulo é curtíssimo, gente. Talvez eu leia um pouquinho mais. Termina na 17. Daí vai pro 2. Bem pequeno. E o último é esse aqui. A parte boa da vida, da Sophie Coulson. Você já imaginou se você pudesse pular para a parte boa da vida? Vamos ver esse aqui, quantas páginas são o primeiro capítulo. O primeiro capítulo está escrito hoje. E aí, eu vou ler, bem, é o menor de todos, tá? Vai até a 17. Então, eu vou lendo, e aí eu vou... Não sei se eu vou ler todos, e aí eu venho aqui falar, ou se eu vou ler cada um e abro a câmera para falar para vocês, e depois eu decido, tá, o que eu vou fazer. Não sei ainda. Ai, eu adorei essa cadeira do Enzo, não tinha sentado para gravar. Ai, para ler seria bom também, só que eu tenho que empurrar lá para a sala, porque eu tô com live lá. Acho que vou querer ler nessa cadeira futuramente, só à tarde, né? Porque amanhã ele está aqui jogando. Mas bora lá então. Vamos lá, primeiro capítulo lido do primeiro livro, tá? Eu acho que eu vou intercalar fantasia, romance, tá? Primeiro eu li esse aqui, tá? Esse primeiro capítulo foi o quê? O puro suco do caos, tá? A gente tem a minha... Sabe por que eu decidi falar de cada livro separado? Eu tenho que limpar o meu óculos, porque a maquiagem tá... Eu decidi falar de cada livro separado, por quê? Porque a minha memória não me ajuda, então eu não confio que eu vou ler os 4 livros e eu vou saber falar bem de cada um deles para vocês, tá? Então, ignorem, eu joguei umas coisas que eu vou queimar ali, tá? Então, vocês ignoram. Mas, então eu vou lendo e falando, que eu acho melhor assim, fica mais fiel, tá? Então, a gente tem a protagonista, que é a Lucy, acho que é Lucy o nome dela, tá? Ela divide o apartamento com mais 4 pessoas? Acho que é. Tem a melhor amiga dela, que é a Zóia, que é a melhorzinha ali, que tem um quarto melhor. O dela, já no começo, tá pingando do andar de cima da banheira do vizinho. E aí ela xinga o vizinho, reclama do vizinho, e ele é um senhor, acho, sei lá, e ele quer tomar banho de banheira às 5 da manhã.
Sendo que ainda não foi consertado o problema, então pinga e encharca a cama dela. Daí ela levanta, vai no banheiro, o que que tem? Tem um cara lá no banheiro, que é o outro colega de quarto, que é o Julian. Que a namorada dele tá sempre lá todos os dias, então a namorada dele está cozinhando na cozinha. Aí tem a Zóia, que é a melhor amiga dela, e tem a outra, eles moram em 4, tem a outra que é meio hippie, e aí ela leva cada vez um cara diferente, então o cara tava na fila pra ir no banheiro com ela. Aí ela entra no banheiro, ela esconde um papel higiênico num lugar, porque nunca tem papel higiênico, mas já descobriram o esconderijo dela, então ela não tem papel higiênico. Aí ela abre a cortina do banheiro para tomar um banho, o que, que ela encontra na banheira? Muitos ossos. E aí ela leva um susto e pensa que tem um cadáver lá, que alguém tá dissolvendo alguém, mas não. São ossos de um boi que a namorada do Julian ganhou, porque agora eles estão fazendo uma dieta da sopa dos ossos. Então ela ganhou do açougue. E aí eles têm que branquear os ossos, e aí ela gastou toda a água quente branqueando os ossos. Olha o caos que é esse apartamento, meu Deus do céu, né? E agora ela foi meio que promovida no emprego dela. Na verdade, ela só trocou de cargo. Eu não entendi muito bem, acho que ela trabalha na TV, meio que um negócio de produtora, pesquisadora, alguma coisa assim. E só que ela não vai ganhar nada mais. E ela tá pior hoje em dia do que quando ela estudava. Eu não sei a idade dela, ainda não fala aqui, mas eu creio que ela deve ter 20 e poucos anos, tá? E aí, tá. Então não sobra nada, ela tem que pagar o aluguel, tem que, né, pagar todas as coisas e quase não sobra nem para ela comer direito. Só que ela não conta isso pra amiga dela. Eu acho assim que se é melhor amiga, a gente tem que dividir todas as coisas, né? Mas ela fica com vergonha de falar. E agora a amiga dela tá trabalhando no setor imobiliário, ela tá ganhando mais, melhor, e ela acabou de contar pra ela que ela vai sair do apartamento. Que ela vai morar em outro lugar, porque ali é um lixão, né? E aí ela fala, ai, tô muito feliz por você, só que por dentro ela tá, ai meu Deus, que inveja dela, né? E ela tá se sentindo abandonada, porque daí ela não vai ter amiga, né? Que ela ia lá pro quarto da amiga, às vezes, no domingo assistir Friends. E ela não vai ter essa amiga. A amiga disse, não, mas você pode ficar com o meu quarto. Só que dela tem que pagar 20 libras a mais. E ela não tem esse dinheiro para pagar. Então, foi isso que eu li, tá? Então, no capítulo 2, vai continuar essa história. Não sei o que, que vai acontecer. Acredito que vai pular alguns anos, vai ter algum carinho na história, não sei. Então, esse foi o primeiro capítulo, agora vamos para o próximo. O que temos aqui então? A gente tem a protagonista, que é a Arwen, tá? E ela, para surpresa de ninguém, é uma curandeira, tá? Por que que eu falo assim? Porque ultimamente os livros que eu tô lendo, ou os livros que estão lançando, tem muita curandeira, tá? O Despertar da Chama Eterna que eu li era uma curandeira. E muito parecido com esse. Curandeira de Zalindov, esse eu ainda não li, mas é uma curandeira. Então, assim, o que tá acontecendo? Só temos curandeira, antes nós só tínhamos ladras, né? Então, ela mora com a família dela no reino de Amber. Tem um continente que como é que é o nome? Evendel, tá? E ela mora em Amber, no vilarejo ou na cidade de Abington, ou é a capital, não sei, tá? Então, a gente tem ela aqui. E aí ela mora com a irmã mais nova e com o irmão. O irmão, na verdade, ele foi pra guerra. Por quê? Porque o reino de Onyx declarou guerra para o reino de Amber, que é um reino pacífico e tal, mais simples, mas... E aí ela tem muita raiva desse rei que declarou essa guerra. E é o irmão e o melhor amigo do irmão e muito amigo dela e um possível par romântico. Relembre Despertar da Chama Eterna. Relembre Quarta Asa. Foram pra guerra e não voltaram. E a mãe dela está muito doente. Faz muito tempo que a mãe dela tá doente e ela não consegue curar a mãe dela. Então, ela só vai, assim, sobrevivendo e tal. Ela vive uma vida simples, ela tem medo de sair dali. Ela sofria abusos físicos do padrasto, que já morreu. Enfim, ela tá vivendo essa vidinha dela, né, curando as pessoas. E ela tem um dom, né? Ela não é só uma curandeira normal. Mas ela também não é uma bruxa. Ela tem um dom, assim, que sai da mão dela e tal. Eu até tinha marcado aqui, acho que eu marquei
ela falando sobre esse dom dela, como que é, né? Deixa eu ver se fala aqui, ó. Não era bruxaria comum. Eu não tinha bruxos na linhagem familiar e mesmo se tivesse a usar meus poderes, não havia feitiço murmurado e seguido por vento e estática. Meu dom escapava do meu corpo e toda vez drenava minha energia e minha mente. Bruxas podiam praticar magia infinitamente, se tivessem um bom grimório e a orientação correta. Meus poderes, no entanto, se esgotavam quando usados em excesso, me deixando exausta. Às vezes levava dias até retornarem por completo. E daí acontece o quê? Acontece que, né, elas estão reclamando ali que esse irmão não voltou ainda, provavelmente ele morreu na guerra, elas estão bem tristes, não mandou carta e tal. E de repente acontece que abre a porta do nada, todo ensanguentado, é o irmão dela, tá? Esse é o primeiro capítulo. Deixa eu ver a última frase do primeiro capítulo, se é isso mesmo. E aí, a história segue, tá? O som ensurdecedor da porta de casa sendo escancarada fez a tigela pular das minhas mãos e se estilhaçar no chão. O ensopado cor de laranja respingou por todo canto, como sangue derramado. Eu me virei e vi minha mãe boquiaberta de choque. Diante de nós, arfante, ensanguentado e recostado na porta para sustentar o braço torcido, estava meu irmão Ryder. Fim do primeiro capítulo. Então é isso, tá? Então este é o primeiro capítulo deste livro. Vamos para o próximo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. 3h15 da tarde e eu estou no terceiro livro. Eu gostaria de terminar até as 4 essas leituras para eu poder, de fato, começar um livro mesmo, né? Porque eu vou perder a tarde toda hoje fazendo isso de ler primeiros capítulos, né? Mas faz parte da diversão. Eu tive que dar uma pausa para caçar umas pulgas no meu cachorro. Que tal? Ele tava com pulga esses tempos atrás. Ele só fica dentro de casa, né, gente? Aí ele vai lá fora fazer xixi e aí ele fica latindo no portão. E aí tem 1 milhão de cachorro na rua. E aí eles ficam ali interagindo. E aí eles largam as pulgas nele. Só pode, né? Só pode ser isso. E aí eu dei banho, catei uma por uma, matei todas. Depois eu levei ele no pet shop, não tinha nenhuma pulga, tava de boa. Agora ele anda se coçando de novo, aí eu fui olhar, ele tá com pulga, então vou ter que levar de novo no pet. Agora eu vou ser obrigada a comprar um remédio de pulga que não é barato, porque a pulga voltou, não é mesmo? Então, ai, que saco! Tá, mas então vamos falar sobre o livro. Eu tô com cobertinha aqui, ó. Tá um pouquinho frio, mas nada perto do que vai ficar a partir de quarta, né? Que tem previsão de neve para o estado. Acho que vai vir turistas por aí, por perto. Enfim. Temos aqui. Temos a protagonista, que é a Alice. Esse nome é fácil de lembrar, né? Era o nome que eu daria para uma filha se eu tivesse. Ela é jornalista e ela quer ser biógrafa, o que quer dizer que ela quer escrever biografias. E aí o livro começa quando ela tá parada, né, no carro, pensando na vida, e ela vai entrar na casa de uma mulher. Tem uma frase que eu achei bem legal aqui que eu marquei. Existe um velho ditado sobre histórias e como elas sempre têm 3 versões. A sua, a minha e a verdade. Eu achei bem legal isso. E aí ela vai entrevistar uma mulher que já foi famosa, só que depois ela... Eu acho que era atriz. Depois ela meio que se aposentou, depois ela sumiu e agora ela apareceu de volta. E aí ela quer saber, tipo, sobre como foi nascer em berço de ouro e lençóis de seda, com atores bêbados nadando completamente vestidos na piscina coberta que você tem em casa, e políticos fechando acordos com apertos de mão enquanto estão sentados à sua mesa de jantar elegante. Sobre como foi se apaixonar por um membro da realeza do rock e ser amada loucamente por ele. E é claro, sobre as outras coisas também, o escândalo, aceita, o julgamento, o acidente. E finalmente, 20 anos atrás, sobre o sumiço de Margaret. O que aconteceu, mas também por quê. E por que agora, depois de todo esse tempo, ela está disposta a contar a história inteira, tá? Então ela está tentando conquistar a mulher para a mulher contar a história da vida dela. Ela vai escrever um livro sobre a vida da mulher. Só que a mulher não está entrevistando só ela para esse possível livro. E aí ela falou que ela quer que ela conte a história da forma dela, ela vai seguir os passos que ela quiser, então ela vai obrigar ela a fazer de
nada muito diferente do que ela queira. E aí ela falou, mas e se eu quiser contar a verdade nua e crua, com todas essas coisas feias, né? Tipo assim, não quer embelezar nada. E ela falou que tudo bem, né? Daí ela disse, então tá, eu entro em contato, vou ver outras possibilidades. E agora eu tenho compromisso às 2 horas. Aí o compromisso toca a campainha. Quem é o compromisso? É o rival dela, no caso, que vai ser. Que é outro cara biógrafo. Só que assim, ó, ele não é qualquer pessoa, tá? Ele é bonitão, pelo visto, né? Mas ele é o Hayden Anderson, que era um jornalista de música. Agora ele é o Hayden Anderson, biógrafo, vencedor do prêmio Pulitzer. Então, assim, ele tá muito acima dela. Então, ela já ficou assim, né? Porque ela sabe que, muito provavelmente, essa senhora vai escolher o homem para contar a história dela. Só que eu acho que ela vai escolher os dois para fazer em conjunto, algo assim. E aí eu não sei se essa história vai voltar para o passado para contar a história de Margaret, um possível Evelyn Hugo que a gente tem, né? Ou não sei como vai ser. Então, o primeiro capítulo foi só isso acontecendo, tá? Então, temos aí um primeiro capítulo promissor, parece bom. Nada demais, né? Porque eu li pouco, mas sim, todos os livros até agora eu tô curtindo o primeiro capítulo. Nenhum deles eu abandonaria, tá? Então eu vou ler o último agora. Tira post-it, bota no outro. Vou ler o último para depois eu fazer um lanchinho. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 4h40 e chegamos ao último livro, eu ainda não consegui comer. O meu café da tarde era para ter sido às 4, né? Vai ser às 5, mas tudo bem. Esse aqui foi o mais longo, eu acho, em questão de páginas. Página 32. Se bem que ele também começa já na página 11, né? Então, assim, acho que todos eles mais ou menos tiveram a mesma quantidade de páginas. Aqui a gente tem a Medusa e essas duas outras irmãs, que eu não sabia que existiam. Elas são trigêmeas. O nome das outras são... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Peraí. Tem nos agradecimentos, eu achei legal de falar antes dessa parte. A história de Medusa é de solidão, de lutar pelo mundo sozinha contra todas as probabilidades, mas é também uma história sobre encontrar as pessoas que vão pegar na sua mão e ficar ao seu lado. O processo de escrever este livro foi muito parecido. Achei legal esse comecinho, né? A Esteno e Euríale são as duas outras irmãs da Medusa. Elas são trigêmeas e a Medusa é a única mortal. Eu não sabia que a Medusa tinha nascido mortal, tá? Os pais delas são Forces e Seto. Seto é a mãe, né? E aí eu fiz o quê, ó? Eu peguei e pesquisei, coisa que eu faço sempre nos livros de mitologia, tá? Eu pesquiso quem é. Então eu pesquisei aqui as Górgonas. Górgonas são o nome que eles dão para elas, as trigêmeas, né? Elas são 3 irmãs, serpentes no cabelo, só que até então eu não vi comentários sobre a aparência física delas, elas estão com 14 anos agora, se não me engano, sobre as serpentes no cabelo, talvez seja depois, não sei ainda. E são monstros marinhos, né, o Forces e a Seto, e eles veem as filhas esporadicamente, eles ficam meio que no mar, e achei que do mar era só Poseidon, mas Poseidon são deuses, né, eles não são deuses, são seres da mitologia só, né, estão muito abaixo dos deuses, pelo que eu entendi. Apesar de serem imortais, né? Terem ali os seus súditos também ali. Então elas moram numa casa, beira-mar, digamos assim, e os pais visitam às vezes, e agora eles chegaram para visitar porque algum dos irmãos delas vai casar. Então, assim, elas têm vários irmãos, tá? Então, eu anotei aqui também sobre, deixa eu ver quem mais que apareceu. Comentou aqui também, os irmãos e irmãs de Zeus foram devorados por Cronos e ele teve que abrir o estômago do Titã para libertá-los. Aí eu fui pesquisar, né, quem era o Cronos, que é o deus do tempo.
governa sobre o destino dos deuses imortais. Ele é o rei dos titãs. Aí também tem as Greias, que são outras trigêmeas que são irmãs delas também. E elas têm cabelos grisalhos, já nasceram velhas. E elas têm um olho e um dente para compartilhar entre as três. E elas têm visões, tipo assim, esse olho tem premonição, digamos assim, tá? Elas também são as filhas deles, né? Também são chamadas de Fórcidas, por conta que são filhos do Fórcidas, né? E aí, tem uma outra irmã, que é a Equidina, que é a que ela se dá melhor. Ela é uma gigante, tem o tronco de mulher e cauda de serpente, e ela vive numa caverna com o Tifão, que é um outro cara ali, que é tipo um titã também. E aí, nesse casamento, né, dos outros, que daí eu não pesquisei o nome dos irmãos, porque acho que não é tão importante, tá? Não cheguei a pesquisar. E aí, essas greias fazem uma profecia, uma visão, tal, falam sobre a Medusa. E aí elas falam assim, atenção, porque eu preciso falar sobre isso. Ouçam bem, pois nós de fato olhamos além de seus anos atuais, górgonas, e vimos o terrível futuro que as aguarda. Cuidado com a aparência. Pênfredo, que é uma das irmãs, virou o olho amarelado para mim Medusa, que é a que narra o livro. Enquanto Enio, que é outra das trigêmeas, continuava, principalmente você, Medusa, única mortal de linhagem divina. Agora, pois você existe, monstro verdadeiramente horripilante que a espera. Isso foi um erro da tradução, um erro de revisão, muito provavelmente, porque não deu para entender o que está escrito aqui, ó. Pois você existe, monstro verdadeiramente horripilante que a espera. Eu acho que faltou alguma palavra, ou sei lá, não deu para entender bem, tá? Então, fiquei meio assim. E aí foi isso que eu marquei, tá? Então, foi isso que aconteceu, esse casamento ali e tal, e ela tá jovem ainda, e terminou o capítulo daí, tá? Então, é isso. Então, li os 4, tá, gente? Não sei fazer o ranking. Eu queria fazer o ranking de qual que eu gostei mais, qual que me interessou mais, só que todos eles acho que ficaram no mesmo patamar de interesse. Nem muito uau, meu Deus, mas nem chato a ponto de eu querer já abandonar. Qual deles eu escolho? Não sei, não sei. Não sei qual deles que eu vou pegar, tá? Eu acho que Medusa vai ser um pouco mais demorado para ler, porque eu dou uma pesquisada, né? Vamos ver a quantidade de páginas. E tem que prestar mais atenção, né? 348. E esse daqui tem 306. Talvez eu escolha continuar com essa leitura, então, né? Mas eu vou escolher 2, tá? Um eu vou ler de dia e um eu vou ler à noite. De dia precisa ser fantasia, porque eu posso ler com mais calma, porque estou sozinha, né? À noite, aí eu estou com o Enzo, então vou escolher um desses dois aí, eu não sei, tá? Vamos ver as páginas. 277, ótimo, excelente. E esse daqui tem 443. Eu acho que eu vou escolher esse, então, tá? Mas apesar de ter muitas páginas, ele é um livro com uma diagramação muito gostosa, muito melhor que essa aqui, ó. Então vai dar elas por elas, os dois laranja, que coincidência, né? Achei legal. E os dois aqui escuro também. Então, tudo tom sobre tom. Agora, antes tarde do que mais tarde, estarei fazendo meu lanche, vou comer e depois eu vou ver qual que eu vou continuar. Mas daí eu atualizo vocês. Provavelmente hoje eu não devo aparecer mais, não sei. Vamos ver. Mas depois a gente conversa. Vlog, vou tentar estar falando assim. Espero que não fique com chiado e não me atrapalhe a movimentação de segurar o livro, segurar o microfone e tudo, porque ganhei reclamações sobre o áudio dos vídeos, né, que tá meio baixo. Apesar de eu aumentar todo o volume, né, e usar o fone, o microfone, às vezes fica meio baixo. Às vezes eu mesmo falo baixo, porque às vezes tem mais gente em casa e eu não quero, né, falar muito alto. Às vezes meu marido tá fazendo reunião no escritório ao lado, então às vezes escuta. Então, às vezes é isso, tá? E o que eu ia falar pra vocês? Eu não sei se é melhor o áudio do microfone ou o áudio do celular em si, tá? Porque o celular é bom, o áudio dele também. Só que ele capta daí barulhos externos, né? Por exemplo, o computador tá ligado, então essa chiadeira assim do computador iria pegar muito mais sem o microfone do que com o microfone, tá? Então, vou tentar gravar assim, sempre que possível. Eu tomei banho, fiz uma escova no cabelo, essa minha falha aqui tá me incomodando.
mas eu puxo ele pro lado. Eu ia vir aqui falar com vocês bem feia, tá? Vou passar meu cara médio agora com uma mão só. Esse aqui tá quase vencendo, eu tô tentando usar ele até o fim, mas eu já tenho outros. Eu ia vir falar bem feia mesmo, de roupão, de cabelo, tudo espigaçado. Falei como eu ia tomar banho mesmo esse horário, porque a previsão de neve. Se vir o frio que está prometendo, à noite vai estar muito frio. Então, eu preferi tomar banho agora. Agora tá chovendo, ventando. Eu acho que são condições para a neve, pelo que falam. Não sei, vamos aguardar. Então, ó o barulho. E eu tinha que ter ido fechar o portão. Ai, não fui. Enfim, então amanhã eu atualizo vocês se nevou, se não nevou, como que está a condição climática daqui, tá? Em relação aos livros, eu escolhi 2 para fazer leitura, tá? Nesse vlog. Mas, antes disso, eu terminei de ler Bruxa Rebelde, tá? E eu acabei gostando, eu dei nota 4, não foi melhor que o primeiro é muito mais emocionante, mas eu gostei de como finalizou, de como teve um plot twist ali no fim que você fica, "Ah, não, não pode ser", né? Leva um sustinho de como o amor deles consegue mostrar para todo mundo que eles podem conviver em harmonia, né? Bruxos, caçadores, qualquer tipo de pessoa, que eles não precisam se atacar, não precisam ser inimigos, e que existe pessoas boas e más, independente de serem somente humanos ou serem bruxas, sabe? Tem bruxas muito más, mas também tem seres humanos muito maus. Então não é porque elas são bruxas que elas são ruins, né? Então achei que fiquei satisfeita, assim, sabe? Com a duologia, achei que terminou bem, não precisava mais de livro mesmo, realmente tá ótimo assim. Poderia até ter sido um livro único, levasse um pouquinho mais pra frente, mais umas 200 páginas do outro teria sido um livro único, tá? Mas então tá concluída. Aí eu comecei a ler, daí eu escolhi uma fantasia. Eu não sei se eu tinha falado no vlog, no take anterior, o que eu tinha escolhido, mas enfim. Aí eu peguei esse daqui para continuar o Alvorecer de Ônix. Eu estou na página, eu já tinha falado do começo para vocês, né? Estou na página 64. Eu falei, acho que até que o irmão dela abriu a porta, né? Pois é, então. E aí o que aconteceu? Ele tinha roubado, né? Ele estava fugindo dos soldados de Ônix e ele tinha pego uma bolsa de dinheiro, de moedas que ele encontrou no caminho, e aí estão perseguindo ele. E ele falou: a gente tem que se mudar, a gente tem que sair daqui e temos que sair correndo e se esconder em outro lugar e viver uma vida nova. E aí eles arrumam tudo pra ir. Só que ela esquece os remédios da mãe dela, ela tem que voltar para cá. Ó quem dando o ar da graça ali, o Pugento. Olha, ó. Ô, Pugento! Aqui, Pugentinho, aqui, ó. Cadê o Pugentinho, ó? Cadê o Pugentinho? Sumiu da câmera. Meu Deus do céu, tá? As coisas estão. Ali o Pugentinho, mamãe! Quero ver o meu cachorrinho. Olha, olha, olha. Cadê o Alvin, né? O Alvin não pode ir lá fora fazer o totô dele, aí ele fica triste. Ele fica triste que ele gosta de fazer xixi e cocô lá fora, né? E daí ele não tá fazendo, né? Que coisa, Célia. Enfim. Aí ela volta lá e aí já tem gente na casa. E ela tenta disfarçar, sair, enfim, eles encurralam ela. Ela acaba curando um soldado que tá ferido ali, mostra os poderes dela e eles levam ela, se oferece, né, em troca da vida do irmão, porque eles iam atrás do irmão. Ela se oferece pra ir pro castelo. Castelo, acho que é, não sei, com eles. E aí ela vai. Lá eles jogam ela numa masmorra, ela conhece um cara lá, vizinho de cela, e começa a conversar. Tem umas interações com ele empresta o casaco pra ela e tal, e aí falam dos reis deles. Eu acho que esse cara é o próprio rei, o rei maléfico de Ônix, tá? Então ela não encontrou ele pessoalmente ainda. Ela sabe que tá tipo nesse forte, não sei bem o que que é. Ela tá trabalhando de curandeira ali, mas à noite ela volta para a cela. Então, eu acho que é o cara, porque o cara tá ali. Ou ele tava disfarçado, ou não sei o que que era. Enfim, já vi pessoas falando muito bem desse livro. Estou com expectativas, mas pelo começo não acho que vai ser assim o ou, tá? Então tá. E aí eu terminei o outro que eu estava lendo, que é A Parte Boa da Vida, que parece um livro de repente 30, né? Ela tava. Eu não sei se eu tinha falado pra vocês até a parte que ela encontra uma máquina de desejos. Eu acho que não, né? Ela encontra uma máquina de desejos e aí ela faz um desejo. A mulherzinha fala pra ela: olha, você pode. Porque ela tá assim, de saco cheio de dar tudo errado na vida dela, par romântico, emprego, no apartamento que tá o caos.
E aí ela faz um desejo que ela queria pular pra parte boa da vida. E daí, simplesmente, ela acorda, ela tem 42 anos, tem um marido, tem 2 filhos, tem uma produtora de TV com um sócio, e tá passando por várias coisas e ela simplesmente não lembra de nada. E ela vai ter que conviver com essa situação, né? Tem uma bebê em casa de 1 ano e meio, o menino tem 7 anos. É o puro caos, o menino é um fofo, porque ele percebe logo que não parece a mãe dele, então ele diz: "Devolva minha mãe, seu alienígena". E aí a gente vê ela passando, né, semanas ali com ele, se reapaixonando pelo marido dela. Ele é um fofo também, um amor, super compreensivo. Daí, pra todo efeito, né, o que eles acreditam é que ela tá com uma amnésia temporária. Então, e aí, mais pro fim, né, ela tem que tomar uma grande decisão, né? Se ela volta para os 16 anos que ela perdeu muita coisa, ou se ela fica nos dias atuais, né? Mesmo tendo pulado 16 anos, porque ela tá amando essa família que ela tem, né? O emprego, tudo. Então é muito complicado pra ela decidir. Eu não sei o que eu faria no lugar dela. E só que assim, você perder 16 anos da sua vida, você pode até lembrar depois desses anos, mas você não viveu, ela não viveu. Então é uma lacuna que ela vai carregar para a vida toda se ela não viver esses anos, né? Aconteceu uma tragédia, 2 tragédias na vida dela, então ela precisa viver essas coisas. Só que ela não sabe que se ela voltar, ela vai ter a mesma família, os mesmos filhos, o mesmo marido, vai acontecer tudo dessa forma. Ela não sabe. Então ela tem que arriscar ou ficar como ela tá. Então não vou contar mais pra vocês, mas saibam que foi um livro que eu gostei muito, eu adorei essa leitura. Eu acho que eu não vou favoritar, mas ficou perto, assim. 4 estrelas, vai ganhar com certeza e foi muito prazerosa e legal e não ficou chato em nenhum momento. Eu adorei essa viagem no tempo. Achei bem legal, assim, curti bastante e fica a recomendação pra vocês, tá? Quem gostou de 7 anos entre nós, é a mesma vibe, então pode ser que goste desse aqui, tá? E quem já leu esse aqui e gostou, acho que não, porque é lançamento também, né? Vai gostar do outro também, então, e vice-versa. Meus planos pra hoje é fazer meu chimarrão, ir pro meu sofá, colocar um pomodoro ali e fazer sprint de leitura com a minha amiga Jéssica, tá? A gente vai tentar ler muito hoje à tarde. Vamos fazer todos os nossos compromissos agora, gravar vídeo e tal, e depois vamos sentar lá e vamos ler. É o que eu estarei fazendo agora. Então, vou lá fazer o meu chimarrão. Vou ter que ir lá atrás de casa fechar o portão. O portão aqui em casa tem a casa, né? Aí tem, tipo, atrás é uma edícula, que tem a churrasqueira, um banheiro, mais um quarto, um salão, assim. E aí, indo pra lá, daí tem onde a gente estende a roupa, assim, que é eu não sei como que fala isso, mas é um negócio assim. E aí tem um portãozinho de ferro, de vidro, pra passar pra lá, né? E aí ele bate com o vento, ele pode quebrar. E aí o meu excelentíssimo marido falou: fecha esse portão. Falou pra mim ontem. Eu disse: não, nem tá ventando. Pois agora está ventando, agora eu vou ter que ir lá na chuva com o cabelo escovado, fechar o dito do cujo do portão, tá? Então tá. Então estarei indo. Galera, o meu look pra vocês do dia. Meia da Faro, que veio num kit. O meu chinelo e o meu pijama. Mas esse é um pijama, é aquele meu pijama que eu uso como se fosse um abrigo, sabe? Não é um pijama de dormir. Eu não durmo com esse pijama porque me dá muito calor. Mas é um... E outro pijama por baixo. É um pijaminha, assim, gostosinho. Agora vamos falar de livro. Não temos muita claridade, tá? Porque é 5h30 e já tá escuro. Hoje foi um dia feio, nublado, chuvoso e frio, frio, frio. Nevou, mas não aqui na cidade. Nevou nas cidades próximas, né? Nevou em São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra e na Serra do Rio do Rastro, eu acho que foi os lugares que nevou. Aqui fez um frio horrível, mas não nevou, né? O que adianta passar frio e não poder ver a neve? A mínima, quando eu acordei hoje de manhã, era -1 a sensação térmica, tá? Então eu tô congelada. Eu tô lá na sala com o ar ligado o dia inteiro no 30. Mas acabei o livro, tá? Acabei e não acabei, tá? Por quê? Porque depois do final tem aqui, ó, uma partezinha. Kane, 5 meses antes. Eu ainda não li essa parte, tá? Ainda não sei se eu vou ler. Vire a página para conferir o ponto de vista de Kane sobre o primeiro encontro com Arwen. Eu não sei se eu quero ver, porque eu não sei se eu curti esse livro, tá? Então, por isso que eu tô meio assim, não sei. Ainda não vi nenhuma opinião dele, sim, negativa, né? Não fui pro Scooby pra ver se alguém tá pensando o que eu pensei. Mas eu achei, assim, um livro muito clichê, muito batido,
muito previsível, tá? É claro que ela é alguém maior nesse mundo, é claro que ela é toda especial, né? É claro que a gente vai encontrar féricos. É claro que depois de declararem os seus sentimentos e tal, é claro que eles ainda escondem segredos. É claro que não valeu de nada a relação que eles tiveram para no fim ele ter escondido uma coisa dela e ela virar a cara para ele, passar a odiar ele. É claro que tem que ter assunto para as continuações, não é mesmo? Porque é uma trilogia, se não me engano. Então é claro que tem que acontecer tudo isso. Ou eu estou muito chata com fantasia, ou os livros de fantasia estão muito iguais e estão muito mornos, ou eu não sei. Não sei. Me digam aí o que vocês acham, leitores de fantasia, tá? Porque, como eu falei, curandeira de novo. Curandeira. Melhor amigo, que é meio que um pretendente, mas que ao mesmo tempo não é uma pessoa boa. Despertar da Chama Eterna. Gente. Quarta Asa, tá? Temos também. Uma pessoa que é mais do que aparenta ser. Despertar da Chama Eterna. Esse livro e aquele tem muita coisa em comum. Inclusive os plots, tá? Inclusive os plots. Então, assim, eu não desgostei totalmente do livro. Não é uma leitura difícil de entender. Pra quem não costuma ler tanto fantasia, eu acho que não vai achar ruim, sabe? Não é uma alta fantasia, não é uma fantasia muito complexa. Ela é uma romantasia, né? Foca bastante no romance, sim, tá? Só que assim, achei meio fraco, meio morno, meio qualquer coisa. Não entendi o burburinho. Ele aparentemente é sensação da rede vizinha, lá fora também. Então, assim, eu fiquei, nossa, mas o que esse livro tem? Sabe? Tem um casal legal? Tem. Tem química? Até que tem. O cara é, né, bonitão, tá. Mas isso tem um monte de livros. Então, por que esse livro se destacou? Não sei, não inventou a roda, tá? Então, não sei. Mas, enfim, vamos ver a próxima fantasia, o que eu vou achar da próxima fantasia que eu vou ler, né? Na verdade, a próxima que eu vou ler, provavelmente o próximo vlog vai ser com os outros 2 livros que ficaram desse vídeo de lendo os primeiros capítulos, que eu não dei sequência. Eu vou ler aqueles lá, tá? Provavelmente vou estar lendo, tá? E eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais. Eu tenho vários livros aqui que eu posso fazer, tá? De novo, lendo o primeiro capítulo, quero saber se vocês querem. E aí, se vocês querem, vocês comentem, tá? Comentem aí, quero sim, quero vídeo de lendo os primeiros capítulos, tá? Pra eu saber, tá? Então, hype esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, se quiser comprar algum desses livros que eu mencionei ou qualquer outra coisa na Amazon, compre com o meu link, por favor, me ajuda muito. Considere ser apoiador do Catarse, do Justi Clube. Nossa discussão foi ontem do outro livro e foi bem legal, tá? Então, é isso. Tá quase virando o mês e no começo do mês, não, já deve ter virado o mês quando eu postar esse vídeo. Não sei que dia vai ao ar esse vídeo, acho que segunda, deixa eu ver se dia 2, não sei. Então, no comecinho do mês eu faço os sorteios lá, então talvez dê tempo de participar. Ainda posso não ter feito sorteio, então você tem chance, tá? Os links úteis estão todos aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até mais!